Porque quando a gente vê um teste lá no Tom's Hardware, no Guru 3D, a temperatura das placas de vídeo aparece tão boas. Eles testam em 20, 22 graus Celsius. Quando você vai testar dentro do seu gabinete, dá uma diferença brutal. Se eu tiver uma temperatura, por exemplo, ambiente, aqui do TechLab de 25 graus e dentro de um gabinete 40, eu tenho uma diferença de 15 graus. Mas isso não vai se refletir na sua placa. Se a gente tiver um café saindo da máquina a 90 graus, aqui no TechLab a 25 graus, logo que ele sai da máquina, a diferença de temperatura é muito alta. Então ele vai resfriar bastante rápido. Só que quando ele chegar numa temperatura próxima da temperatura ambiente, ele vai demorar muito mais, porque a diferença de temperatura impacta diretamente. Eu vou mostrar para vocês. A variação de temperatura por tempo é a constante de resfriamento vezes a diferença de temperatura entre o que você tem e a temperatura ambiente, essa velocidade de queda. Eu estou considerando aqui 5% da diferença de temperatura por minuto, que é um valor bem razoável. Então, se eu aplicar isso aqui no café a 90 graus, uma diferença de 70 graus, considerando uma temperatura ambiente de 20, eu vou ter a perda de 3,5 graus no primeiro minuto. Mas olha só, se eu utilizar essa mesma temperatura de 20 e tiver o café a 25 graus, que ele tem só 5 graus de diferença, ele vai perder somente 0,25 graus por minuto. Então a gente está falando de 3,5 graus a cada minuto e de 0,25 graus a cada minuto. Essa mesma coisa acontece no seu computador. Se eu tiver uma diferença grande de temperatura, eu vou ter o quê? Um resfriamento muito mais rápido. O que quer dizer que a placa, o computador está quente. Se a gente tiver um ar mais frio, eu tenho uma eficiência muito maior para roubar essa energia térmica em forma de calor. E não vai funcionar que nem as pessoas pensam. Ah, tem 15 graus de diferença entre o ambiente, a minha placa vai funcionar com 15 graus mais quente ou mais frio. É muito diferente. Aplicando isso aqui no mundo real, o mesmo café, que a gente considerou aqui perder 5% da diferença, com uma diferença de 90 para 20 graus, que o ar está a 20 graus, nós vamos ter 3,5 graus por minuto. Se esse ar estiver num ambiente quente de 35 graus, que é um ambiente que tem no Brasil, a gente vai ter, na mesma fórmula, menos 2,75 graus Celsius por minuto. Nota que só essa diferença de 35 para 20 graus, a gente tem 27% mais rápido o resfriamento em relação de um para o outro. Por isso que a gente tem uma máquina como essa, que é uma câmera de ambiente, onde a gente faz testes simulando o que está dentro de um computador bem quente. É muito fácil você conseguir temperaturas boas se você estiver num gabinete aberto, num ambiente refrigerado. Quero ver você conseguir isso no calor do Mato Grosso, dentro de um computador pequeno, fazer sua placa resfriar nessa condição. Só que o que acontece? Tudo que a gente tiver que vai ser gradual, vamos supor uma bactéria se expandindo, um café esfriando ou qualquer coisa que haja de maneira gradual, se eu for aplicar essa fórmula de forma absoluta, eu mostrei isso para vocês na live, tá na live que nós fizemos semana passada, tá tudo explicadinho. Só que a gente precisa considerar um equilíbrio prático. Se eu for fazer um cálculo, quanto tempo isso vai demorar para resfriar exatamente, numa temperatura de 20 graus ambiente, eu preciso considerar uma temperatura, por exemplo, delta de 1 grau, porque eu não vou ter como fazer logaritmo de zero, que ele vai tender a infinito. Então eu faço 21 menos 20, vamos supor que ele fosse chegar a 85 minutos. Se você gosta do trabalho da gente, segue a gente. Não esquece de deixar um comentário, nem que seja um para engajar. Se gostou, deixa seu like. Valeu!